Fala galera, uma sonora goleada o Palmeiras aplicou no Liverpool do Uruguai. Eu falei no vídeo anterior, né? Esse time do Palmeiras faz a Libertadores parecer fácil. Se lá na Europa o Real Madrid faz o negócio acontecer, aqui o time que faz o negócio acontecer é esse time do Palmeiras. Foi jogar fora e passou por cima, atropelou sem dó e nem piedade o Liverpool do Uruguai. Ora o baile, né? Começo do jogo pareceu que não ia dar. De repente veio um rolo compressor, né? Uma patrola e moeu o time do Liverpool. Cara, o Palmeiras é o favoritaço a ganhar essa competição. É favoritaço. Vamos torcer para que não cruze aí, né? O São Paulo no caminho, porque São Paulo, Atlético Paranaense, não cruza o time brasileiro, porque o time brasileiro é um negócio chato. Vamos lá ver o que a imprensa tem a falar sobre essa vitória gigantesca. Scarpa, com Veiga, o Scarpa muitas vezes sendo protagonista, ele era o coadjuvante de luxo, porque ele era um cara importante, porque muitas vezes o Gustavo Scarpa achava algum passe em bola parada, alguma coisa, mas o Veiga era o cara, talvez, que dava a liga ali naquele meio de campo do Palmeiras. Começo de temporada foi muito abaixo do Palmeiras. O Palmeiras, mesmo com um Campeonato Paulista quase invicto, né? Perde para o Santos primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, mas com um rendimento muito abaixo, com um aproveitamento muito abaixo, passava muito em função disso também, porque o Veiga ele é um cara muito importante para o que pretende o Palmeiras numa série de questões. Agora, é aquilo que eu falei, hoje ele mais participativo, ele não jogou o jogo passado, né, do Palmeiras, o Abel deu uma descansada. Ele mesmo se colocou nas redes sociais depois de um dos jogos, dizendo o quanto ele sabia que o momento não era dos melhores, ele sabia que estava faltando rendimento. E o Abel, a forma como o Abel traz, a sinceridade que ele traz naquele jogo com o Flamengo, dizendo que ele estava exausto, que ele não tinha condição e que era uma responsabilidade dele porque o jogador queria jogar e ele deixava, mas ele como treinador tinha que dizer, não, agora você vai parar. Segura. Você vai parar porque eu preciso de você no mais alto nível, perto do 100%. Então, ele perto do 100%, é isso que a gente viu hoje, que ele pode render ao Palmeiras. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesse Palmeiras de hoje foi o quanto cresce. Tem muita produção, mas não tinha muita eficiência. Hoje o Palmeiras conseguiu acertar 11 bolas no gol. Isso. Coisa que não vinha acontecendo há muito tempo no Palmeiras. O Palmeiras teve jogos de acertar uma bola no gol. E hoje a gente viu um crescimento, mas é um crescimento coletivo do setor ofensivo, que passa justamente pelo Veiga também. E no caso do Veiga, Gláucia, deve ser muito bom para ele jogar nesse estádio, né? Ele deve se sentir muito bem, né? Porque não é possível. Gol na final da Libertadores contra o Flamengo, numa jogada até parecida com o primeiro gol hoje, embora a finalização tenha sido diferente, o jogador que abre o campo também, mas ele entra num espaço, recebe um ótimo passe e bate muito bem na bola. E hoje 2 gols, então... Quando o Veiga vê a programação de jogos, né? E o Estádio Centenário está envolvido, ele já sabe o que vai acontecer. Nós até lembrávamos isso na redação, né? O Palmeiras voltando ao Centenário em Montevidéu depois dessa decisão também. E já que estamos falando de Rafael Veiga, ele também participa aqui do nosso Sport Center, falou na saída do campo. Uma diferença tão grande no partido de hoje? Não, na verdade não. O time deles, quando foi jogar lá em casa, principalmente no primeiro tempo, colocou uma dificuldade para a gente, mas esse resultado ficou 5-0 porque a gente criou realmente ele. A gente sabia que não ia ser fácil, o campo hoje não estava dos melhores, mas a gente conseguiu ali como equipe fazer um grande jogo e sair com esse resultado. Muito cerca da classificação, como visualizam o que vem para Palmeiras? A gente sabe que é importante essa classificação, principalmente em primeiro lugar, para poder estar definido os mata-matas em casa. Nas outras vezes também foi assim, né? Então é muito importante fazer muito bem essa primeira fase. É o que a gente quer, né? A cada jogo ganhar, vencer e continuar ganhando para que a gente possa decidir em casa. Muchas gracias. Valeu.
Muito bem, Rafael Veiga, falando um pouco do que a gente já dizia aqui, né? Desse primeiro tempo até muito semelhante do que foi o jogo com o Liverpool aqui, mas aí depois uma segunda etapa em que o Palmeiras cria e chega a essa goleada. Nós temos os números do jogo, inclusive, para até trazer de forma mais contundente isso que a gente está falando. Ó, posse de bola de 44... E talvez tenha gente que consiga fazer mais, mas não é simples. E você tem 2 jogos em casa para fazer uma pontuação que é muito interessante, vai te colocar entre os primeiros, sem dúvida. Talvez não na primeira colocação geral, mas ali entre os primeiros, de fato, não tem... O Palmeiras ganhando esses 2 jogos vai ficar, em relação ao que vai acontecer no mata-mata, né? A necessidade das equipes virem ao Allianz Parque nas segundas partidas para tentar eliminar o Palmeiras da Libertadores, como aconteceu no ano passado, né? No caso da semifinal, com o Boca, o Palmeiras foi eliminado aqui em São Paulo, mas é sempre bom, sempre aumenta a confiança, o torcedor se mobiliza, é uma demonstração de força, de capacidade na fase de grupos, você terminar com essa pontuação tão alta, e a minha impressão é que o Abel vai, entre aspas, exigir do Palmeiras esses 16 pontos ao final dessa fase do torneio. É difícil pensar que o Atlético Mineiro não vai ser o primeiro geral. Pois é. Até pelo desenho, da forma como tem... Pela campanha, como tem como jogado, sido, né? O desempenho, como essa equipe cresce desde a chegada do Milito. Mas é um Palmeiras que tinha ali algumas dúvidas e foi crescendo e foi amadurecendo de novo nesse processo em que o Abel vai encontrando soluções e algumas soluções aparecem muito na necessidade e que tem resposta imediata, que é o caso do Estevão, mas há uma expectativa de Até porque se a gente olhar o cenário dos outros grupos, além do Atlético Mineiro, é uma disputa mais franca, né? É uma disputa mais direta dos times brigando ali pela primeira colocação do grupo até o final. Será que o Abel agora também, já com essa classificação encaminhada, como a gente diz, e muito favorito nesses confrontos, já começar a pensar também, deixa eu acudir um pouquinho ali a outra frente de um Brasileirão? Será que isso pode passar pela cabeça dele também? Ele foi perguntado sobre isso, né, no fim de semana, depois da última rodada do Brasileirão, e foi uma entrevista na qual ele se mostrou muito tranquilo, fazendo brincadeiras. Aliás, André, desculpa te interromper, eu tô achando ele bem mais tranquilo ultimamente. Ele tá muito, tirou muito o pé, ele tá bem mais... Ele vive um bom momento. Low profile mesmo. Vive um bom momento, falando de futebol e demonstrando-se relaxado na posição em que ele está. Exato. Embora a gente saiba, né, nenhum treinador de times com as ambições e o tipo de calendário que o Palmeiras tem pode relaxar em qualquer momento. Só estou comparando, né, o temperamento dele em relação a outros momentos nesse contato, né, respondendo perguntas depois de jogos. Mas ele não se importou com o fato do Palmeiras não liderar o campeonato, até perguntou estão quanto na nossa frente, né? Os líderes hoje têm 10. Se a gente olhar no passado... O Palmeiras tem 9, não é isso? É uma das equipes que tem 9 nesse segundo lugar compartilhado aí, pelo menos em pontos. Mas aí ele até lembrou, no ano passado eram 14 pontos, então está tudo ok. Então, a minha impressão é que agora com a classificação... O Palmeiras tem 8 e o Atlético tem 10. Isso. A classificação garantida para os mata-matas da Libertadores, resta saber em que condições, ele pode olhar um pouquinho mais em termos de escalação para o Campeonato Brasileiro. Mas ele sabe o quanto é importante o Palmeiras poder decidir os mata-matas no seu estádio. Independentemente de ser essa questão Allianz, Show, Barueri. É claro que aí eu estou falando de Allianz. Mas não é porque o Palmeiras eventualmente tem que jogar em Barueri que ele vai falar, então não importa, tudo bem, vamos decidir fora. A coisa não funciona desse jeito. Essa fase de mata-matas pode ter uma pegadinha, né? Porque o Flamengo pode se recuperar e conseguir uma classificação em segundo lugar. Isso significa que algum primeiro lugar vai enfrentar o Flamengo. A Libertadores é completamente imprevisível, não há nada garantido. Então, eu não acho que ele vai tirar o pé, mas ele vai poder olhar para o Campeonato Brasileiro naquelas semanas que os jogos coincidem, né, com pouco espaço, pouco intervalo entre eles, para despejar um pouco mais de força do Palmeiras nas rodadas do Brasileirão. E uma coisa que tem chamado a atenção da Abel é que nessa temporada ele tem feito algo que na temporada passada ele demorou a fazer, e ele mesmo reconhece em dado momento desse início de temporada, que é rodar mais o elenco, que é testar mais, usar a molecada, inclusive. Na temporada passada, quando ele perde o Dudu, parece que ele demora a achar o encaixe, porque ele acha que o encaixe está dentro do time que era titular, movendo a peça que era o Arthur.
para uma posição em que ele não rendeu. E aí, quando ele vai tentar reagir, já é um segundo tempo do Boca. Depois, no Campeonato Brasileiro, ele começa a dar sequência para os meninos e acontece. Dessa vez, parece que ele está... Nessa temporada, ele fez isso no Campeonato Paulista e tem feito isso na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. De começar a colocar algumas peças. O Flaco Lopes, que foi titular boa parte do Paulista, vai para o banco. Outros jogadores respondem mais. Muda o sistema tático da equipe. Coloca 3 zagueiros. 3 zagueiros que são 2 laterais, né, pelo lado direito, o Marcos Rocha e o Mike. Então, ele vai arrumando ali alternativas que na temporada passada eu acho que ele ficou mais fiel à convicção dele do que ele pensava para dentro de campo. Nessa temporada, ele tem sido mais maleável em relação a isso. Então, eu acredito que... Estou até pegando aqui os compromissos. Bom, galera, e o Palmeiras vem fazendo tudo isso há muitos anos, né? O Flamengo ganhou também, só que o Flamengo teve alguns lampejos, né? Teve Jorge Jesus, aí ganhou o Brasileiro na cagada com o Rogério Ceni, aí ficou sem ganhar nada, aí veio o Dorival, aí ganhou o título, aí ficou sem ganhar nada, aí esse ano provavelmente não vai ganhar nada, e o Palmeiras vem numa linear, ganhando em uma linear, sem ter o dinheiro que o Flamengo tem, cara. O Flamengo ganha aí, não é as vendas, né, do Palmeiras, dos jogadores do Palmeiras, o Flamengo ganharia aí o dobro da receita do Palmeiras. O Flamengo ganharia o dobro da receita do Palmeiras e não consegue fazer o que o Palmeiras faz. Muito, eu acredito que é por causa do Abel Ferreira, né? Muito tá na conta do treinador Abel Ferreira. Imagina se o Palmeiras tem o dinheiro que o Flamengo tem nesse espaço de tempo aí que o Abel Ferreira tá no comando do time. Cara, iria ser um monopólio, né, do Palmeiras em títulos. É o que o Real Madrid faz com a Champions League, né? Real Madrid monopoliza a Champions League, cara. Nos últimos anos aí, o Real Madrid é uma loucura, né? Agora eu vou torcer pro Real Madrid, tá? Eu não gosto do Real, mas não tem como não torcer pro Real Madrid contra um clube alemão, né? Não curto o Borussia Dortmund. Se fosse o Borussia e o Bayern, né? Eu torceria pro Borussia. Eu torci pro Bayern ser eliminado também. Não gosto de time alemão por causa daquele cara lá que fez o que fez aí com as pessoas, né? Então eu não curto muito esse cara, não. Se a gente for olhar aqui pro Palmeiras, cara, são 2 derrotas no ano. Uma derrota pro Santos na final do Paulista e uma derrota pro Inter. E o time não perde, cara. Não perde, não sofre gols. É inacreditável o que o Palmeiras faz, cara. Não dá pra não falar que o Palmeiras não é o melhor time da América, né? Pra mim não tem time bom, mas o Palmeiras é o melhor time da América do Sul. E tem tudo pra conquistar aí todos os títulos que vai disputar nessa temporada. Vai ter que acontecer em algum momento. Em algum momento o Palmeiras vai ter que ganhar todos os títulos. Porque hora ou outra fica batendo na trave. Mas uma hora vai acontecer.